Boa noite. Ele quer reunir e reformular um partido que é grande, que já esteve na linha de frente do processo de redemocratização do país, mas que perdeu a identidade política ao se dividir entre duas facções, governistas e oposicionistas. No comando desse partido, ele fala num projeto nacional que poderá ser defendido por um candidato próprio à sucessão presidencial. O Roda Viva entrevista esta noite o novo presidente nacional do PMDB, o deputado federal paulista, Michel Temer. 15 anos de vida pública dentro do PMDB fizeram do deputado federal Michel Temer um dos mais importantes líderes do partido e um dos mais fortes articuladores da ala governista do PMDB. Advogado, 2 vezes secretário da Segurança Pública de São Paulo, foi eleito 3 vezes deputado federal pelo PMDB paulista. Era líder do partido em 1997, quando disputou e ganhou a eleição para presidente da Câmara Federal, onde atuou até este ano. Agora, em setembro, Michel Temer foi eleito presidente nacional do PMDB numa convenção onde o partido decidiu também apresentar candidato próprio às eleições presidenciais de 2002. Conhecido por sua capacidade de conciliação, Michel Temer ajudou a conduzir as negociações que resultaram na renúncia do PMDBista Jader Barbalho, da presidência do Senado. No lugar de Jader, assumiu outro companheiro de partido, o deputado federal Rames Tebet, também da ala governista do PMDB. Na esperança de que a escolha de Tebet possa normalizar o trabalho no Senado, Temer sai agora em busca da unidade do PMDB. Defensor da fidelidade partidária, quer a elaboração de um programa de partido comprometido com o desenvolvimento e a inclusão social. Procura um projeto e uma atuação partidária que sejam mais voltados para ideias do que para nomes. Quanto aos nomes, o senador gaúcho Pedro Simon e o governador mineiro Itamar Franco já figuram na lista do PMDB para a sucessão de Fernando Henrique. A escolha do candidato será feita em eleições prévias até meados do ano que vem. Até lá, o partido também terá de decidir se vai manter ou não os cargos que atualmente ocupa no governo. Para entrevistar o presidente nacional do PMDB, Michel Temer, nós convidamos a jornalista Dora Kramer, colunista de política do Jornal do Brasil e do jornal O Estado de São Paulo. O cientista político Carlos Novaes, analista da TV Cultura. O jornalista Carlos Brickman, consultor de comunicação. José Neumann, editorialista do Jornal da Tarde. César Felício dos Santos, repórter de política do jornal Valor Econômico. E Ana Carvalho, subeditora da editoria Brasil da revista Isto É. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Para você participar do nosso programa, o telefone aqui do estúdio é 0 operadora 11 252 6525. Nosso fax é o 3874-3454, também em São Paulo, código da cidade 11, e o endereço do programa na internet, rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, deputado. Boa noite, Paulo. Está um dia bom para começar um programa Roda Viva com o presidente nacional do PMDB. Movimentadíssimo, né? Você sabe que eu vim agora de uma palestra, de uma aula inaugural de uma faculdade de Direito, onde, na verdade, as pessoas passivamente me ouviam, né? Aqui, ativamente, vocês vão me perguntar, né? Então, começando a perguntar o seguinte, no Rio Grande do Sul, o ex-governador Antônio Brito, mais um punhado de deputados estaduais e um federal, se não me engano, saíram do PMDB, entraram para o PPS, provocando a ira do senador Pedro Simon, que chegou a admitir, inclusive, a possibilidade de, se não for candidato a presidente, disputar o governo estadual para não deixar o Brito, que já foi companheiro de partido, chegar ao governo do estado. Em Brasília, o senador Jader Barbalho é nomeado membro da Comissão de Constituição e Justiça. Queria que o senhor explicasse esses dois fenômenos. Bom, são duas coisas que, digamos, explicáveis sob o ângulo formal, não é, Paulo? Você sabe que o Brito é nosso velho companheiro, é meu amigo pessoal e amigo partidário. Nós sempre caminhamos muito juntos em todas as lutas partidárias. Eu devo dizer até que antes da minha eleição para a presidência nacional do partido, o Brito esteve aqui comigo em São Paulo, almoçamos juntos e ele, naquela oportunidade, até comprometeu-se a apoiar-me e realmente apoiou. Não só apoiou, como todos estes companheiros que agora o acompanham, votaram em mim na eleição. E naquela oportunidade, nós conversávamos sobre o seu destino em relação ao PMDB. Dizia eu a ele até que ele estava muito bem nas pesquisas no Rio Grande do Sul e que, se eu viesse a ser eleito presidente do PMDB, apreciaria muito fazer uma negociação
lá no Rio Grande do Sul, de modo que ele pudesse ser o candidato. Naquele momento até, ele não colocou nenhuma objeção em relação a esta minha fala, né? De modo que eu, de alguma maneira, devo dizer que me surpreendo com a saída dele. Não me surpreendo no dia de hoje. Eu confesso que na semana passada eu liguei para ele, quando soube dos boatos da sua possível saída, e deixei lá 2 recados, não recebi o retorno, e quando não recebi o retorno, comecei a perceber que, de fato, ele estava, digamos assim, com a cabeça feita, né? Agora, esta saída dele, digamos, esse possível desagrado do senador Pedro Simon, é uma coisa muito localizada, né? Uma coisa localizada, porque o Pedro Simon é candidato à presidência da República, não é? Ele tem chance de ser o candidato na prévia. Você sabe que na convenção houve uma pesquisa em que o governador Itamar Franco obtinha cerca de 50% e o Pedro Simon 33%. Portanto, eu diria que ele está no páreo, não é? Eu acho que é um desabafo de quem foi companheiro do Brito, como ele mesmo disse, ele lançou o Brito na vida pública, né? Um desabafo de quem acompanhou o Brito, esteve com o Brito durante muito tempo, né? E de quem, naturalmente, não gostaria que o Brito saísse do partido. Mas aconteceu, e agora vamos enfrentar isto, né? Agora, e no o caso Jader Barbalho? Mas, no o caso senhor do acha Jader, correto o Jader Barbalho ter assumido um lugar na CCJ? sob o ângulo formal, Dora, você sabe que ele acabou assumindo no lugar do suplente do Rami Stebet. Sobre o âmbito político. Sob o âmbito político não foi útil. Não foi útil porque está permitindo esta espécie de objeção. Agora, o que Mas só eu por isso? espero... Não, o que eu espero Só não. porque a gente está perguntando isso? Se a gente não perguntasse, estava Não, tudo se bem? você me deixar responder, eu respondo com muito prazer. Não, eu estou esperando. A sua Eu vou resposta esperar vai a sua entender isso. pergunta. Claro, claro. Eu quero dizer o seguinte, ele seguramente não vai votar em nenhuma matéria do seu interesse na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tenho absoluta convicção de que isto não acontecerá. Se acontecer, sofrerá um agravo público. É claro que ele não pode votar numa matéria do seu interesse, e mesmo direta ou indiretamente. Né? Mas Então foi uma escolha partido, estúpida, presidente. deputado. Então foi uma escolha estúpida. Uma escolha que é um desaforo, é um assinte, é um tapa na cara da sociedade. Escolher o Jader Barbalho para a Comissão de Constituição e Justiça agora é um desaforo, é um absurdo, né? É uma prova que o político brasileiro não respeita a sociedade, a população. Agora, além do mais, ele não vai votar a favor dele, então foi, além de ter sido um desaforo inútil. Por isso que eu digo que é inútil, inteiramente inútil. Agora, esta é uma decisão, Neumann, do líder da bancada no Senado Federal. Mas não é não é? prejudicial ao PMDB. E Do Renan? foi do Renan, claro. O líder é que indica os nomes para a Comissão de Constituição e Justiça. O que o levou a indicar, eu confesso que não sei dizer, até por esta razão, porque é um gesto inteiramente inútil. Se pensou em colocar o Jader, para eventualmente o Jader votar a seu favor, é absolutamente inviável. Não há condições para essa espécie de votação. Essa né? tem sido uma prática muito comum na política brasileira. Se tem uma coisa que o político brasileiro sabe fazer com muita competência é votar a seu favor. Não, mas não no caso do Jader. No caso do Jader, olha, nós estamos aqui tendo todos, digamos assim, a mesma reação. Quer dizer, a ideia de que ele vai para lá e não pode votar em coisa do seu interesse. Deputado, Aliás, rigorosamente... estamos tendo a mesma reação, quer dizer, por quando há- exemplo, que o senhor tem a mesma reação que o Neumann e que nós aqui sobre a indicação do Jader? Claro, O eu senhor acho, tem que a foi mesma uma coisa, eu opinião? acho que foi uma coisa politicamente inábil, não é? Não vou usar uma expressão mais forte, mas foi uma coisa politicamente inábil. Eu acho que não foi útil para o PMDB, eu devo dizer isso, digo claramente, porque o novo PMDB é um PMDB que você sabe vai ter um novo jeito de caminhar. Então não há dúvida que nós vamos enfrentar estas questões. E por isso que eu estou dizendo aqui, foi um gesto, acho que inábil politicamente, é inútil para uma eventual defesa sua. Acho que o Jader apresentará suas defesas nos foros competentes, mas não será agora na Comissão de Constituição e Justiça. Isso não tenho dúvida nenhuma. Deputado, o senhor, antes de ser eleito presidente, disse que o PMDB deveria ser solidário com o Jader até o fim, não fazer como foi feito com Com o Ibsen Ibsen. Pinheiro e com outros. Essa nomeação talvez seja uma maneira pouco sutil de demonstrar essa solidariedade. E como essa solidariedade se demonstra hoje em relação Não, ao senador absolutamente. O que ocorre é o seguinte, eu disse realmente que o partido não vai abandoná-lo enquanto não houver a concreção
de uma culpa formada. Agora, o que nós sustentamos, o PMDB sustenta, é o direito à ampla defesa, é o direito ao contraditório. Quer dizer, ele terá direito à defesa, isto o PMDB vai sustentar. Agora, evidentemente, no instante que se concretizar uma das acusações formuladas contra o Jader, o partido não vai apoiar se houver esta concreção. Eu mencionei o caso do Ibsen Pinheiro até, porque o Ibsen foi um caso clássico de injustiças, pelo menos sob o foco jurídico, porque muito tempo depois o Supremo Tribunal acabou inocentando de toda e qualquer acusação. Sob o foco, até devo esclarecer uma coisa. Política, não O jurídica. Collor também está... Não, devo esclarecer uma coisa, para não haver dúvida dessa natureza. Uma coisa é o gesto jurídico, outra coisa é o gesto político, que não tem nada a ver com o gesto jurídico. Quer dizer, muitas e muitas vezes, politicamente, chega-se à conclusão do impeachment, chega-se à conclusão de uma cassação, independentemente da apreciação de natureza jurídica, né? Então, acho que o judiciário é um foro determinado para examinar se há culpa ou não. O legislativo é outro foro. O foro do legislativo é um foro político. Deputado, você não acha que o PMDB pode estar dando o abraço do afogado no Jader Barbalho e acabar afundando junto com ele? Não, porque nós temos sido claríssimos. Já que o senhor concorda que o gesto foi inábil, foi tomado pelo líder do partido, da bancada no Senado, líder do partido do qual o senhor é presidente. Quer dizer, nessa história, ninguém está podendo dizer que não tem nada a ver com isso. Até vou dar um dado a mais para você. Eu não tenho informações do Renan, eu não sei se havia uma outra vaga em outra comissão, porque certamente a esta altura as comissões todas estão preenchidas. A vaga que se deu foi uma vaga na Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que poder-se-ia fazer o seguinte: tirava-se alguém de uma outra comissão, da se houvesse a agricultura, possibilidade, negócio de mandava para a Mas Justiça. isso não foi o único caso. Semana passada, o presidente da Comissão de Ética, que é do PMDB, também fez uma tabelinha ali com o Jader Barbalho para adiar a votação do relatório Exatamente, ele ganhando mais tempo. do Comissão de Ética. Romeu Tuma. Quer dizer, nesse sentido que eu vejo, quer dizer, o partido, para despeito de não deixar o Jader as feras, pode entrar, quer dizer, estou lhe perguntando, pode entrar num mood aí junto à opinião pública que pode ser politicamente prejudicial a ele. E o senhor, como presidente do partido, queria saber como é que o senhor analisa como deve ser o comportamento, em que linha deve transitar o partido entre não jogar o seu correligionário às feras e também não sair respingado de uma lama que me parece que é uma lama exposta, né? Claramente exposta. A linha que o PMDB adota, Dória, é que eu tenho tantas vezes mencionado. Quer dizer, o PMDB acha que esta é uma questão pessoal, não é uma questão partidária. Ele tem que defender-se pessoalmente, não é? Ele não tem como invocar o partido para a sua proteção. Aliás, eu devo dizer que tão logo eu fui eleito pela executiva, na terça-feira, presidente do partido, eu fui à casa do Jader para conversar com ele sobre a inviabilidade e a impossibilidade dele continuar a presidir o Senado. Os senhores sabem que este foi um gesto meu. E de comum acordo com ele, porque havia uma preocupação de que o PMDB pudesse perder a presidência do Senado, aqui eu devo dizer, nós traçamos uma estratégia que permitiu ao PMDB continuar ocupando a presidência do Senado, mas logo depois ele renunciou. Quer dizer, já é a nova tônica do partido, não é? Ele não poderia continuar e não continuou. Foi um gesto da presidência do partido, não é? Um gesto que nós tomamos e assumimos. Nós só queremos garantir a ele, como garantimos a todos. Olha, eu vou dizer a vocês, eu tive um caso lá na Câmara dos Deputados que foi um caso dramático, o caso do deputado Hildebrando Pascoal, não é? Que vocês conhecem. O que é que nós fizemos na mesa diretora? Nós asseguramos a mais ampla defesa, porque não assegurar a ampla defesa é exatamente voltar aos tempos do obscurantismo. Nós queremos garantir isso. Eu garanti a esse deputado a mais ampla defesa. E depois da sua defesa plena é que se verificou o fenômeno da cassação. E se quer em relação ao Jader, é apenas isso, é só assegurar o caso do direito de Pascoal defesa. ficou determinado que o deputado pode até matar, agora não deve serrar as vítimas, porque serrando aí a coisa já complica, né? Agora, em relação ao Jader, eu louvo muito, deputado, o senhor ter ido à casa dele e tal, mas ficou perante a opinião pública, ficou a imagem de que o Jader só saiu da presidência do Senado quando ele garantiu um cupincha na presidência do Conselho de Ética, cupincha que está agindo como cupincha, de uma forma, inclusive, agressiva, né?
antiética, como foi a tabelinha que ele fez com a assessoria do Jader para empurrar com a barriga a votação no Conselho de Ética do relatório do senador Romeu Tuma, do PFL. Então fica parecendo também que essa entrada do Jader na Comissão de Constituição e Justiça, que vai julgar, né, que vai votar antes do Conselho de Ética, isso, não é bem assim que o Jader não vai... Se o Jader tem peito para assumir a Comissão de Constituição e Justiça, eu não vejo por que ele não vai votar a favor dele mesmo. Até porque tem uma ampla jurisprudência a respeito do assunto. E se ele não votar, será o o que primeiro acontece, político Não será o primeiro que- político não, brasileiro você a me votar desculpe, em seu próprio benefício. Você sabe que, regimentalmente, até o deputado ou o senador estão proibidos de votar em questões do seu interesse. Eu nem invoco a questão moral. Eu nem diria se o Jader é capaz de votar ou não é capaz de votar. Há um problema regimental que impede a votação quando se trata de questão de seu interesse. Isto o deputado e o senador Mas isso não estão pode impedidos. ser uma Mas tática? mais uma coisinha é a seguinte, acho que é um pequeno engano seu em relação à questão do Conselho de Ética. O que nós ajustamos com o Jader, quando fui dizer a ele que ele deveria renunciar à presidência do partido, foi assegurar a posição para o PMDB. E quando nós asseguramos a posição para o PMDB, nós não sabíamos quem seria o presidente do Senado. Tanto que houve vários candidatos, não é? O Ramos Tebet apareceu 2 dias antes, uma coisa assim. Mas quando nós ajustamos a sua saída da presidência, não havia nenhum acerto para que, digamos assim, um eventual cupincha seu pudesse chegar à presidência do Senado. Um Isso sujeito não- chamado Juvencio, não sei das quantas. presidente bom, do isso é Conselho de Ética, Ética, é outra que coisa. o- Estou falando do Neumann presidente do Conselho de Conselho de Ética. E que agiu de uma forma evidentemente Agora você veja também um gesto parcial. inútil, Neumann. Qual é a diferença? A Comissão de Constituição e Justiça deve examinar na terça ou quarta-feira, amanhã ou depois, não é? Deve dar o seu parecer. Volta para o Conselho de Ética na quinta-feira. Está inutilidade média, porque na verdade funciona ao contrário, é contraproducente. Eu Não é tão acho que inútil até assim. isso. É verdade. Concordo com você. Uma manobra de adiamento. Para o partido, Não, isso é pode para ter ele. feito. É para ele que é contraproducente, não é? O partido não Tá dando para separar o Jader Barbalho do PMDB, não. Como é que faz para não separar? separa. Eu separo a coisa pessoal dele, a acusação de natureza pessoal, que ele tem que se defender. E o partido não vai, digamos, castigá-lo porque ele tem questões pessoais. A única coisa que o partido vai fazer, eu estou sendo repetitivo, insistente, mas vai ser isso, é assegurar-lhe o direito à defesa. Por Mas enquanto está premiando e fazendo jogo. O PMDB? O PMDB. Não, tempo não, para houve ele. Enquanto uma está fazendo dúvida, jogo. não. Deputado, senhor Houve não uma está dúvida, dizendo, não, me só vai me foi. desculpar. Houve uma Não dúvida passa no pelo- Conselho de Ética, uma dúvida no Conselho de Ética, e lá resolveu-se mandar para a Comissão de Constituição e Justiça. O que se poderia dizer era o seguinte, sob o plano ético, o Jader deveria ir àquela reunião para pleitear a defesa naquele momento, porque afinal a Constituição não diz que aos culpados é assegurada ampla defesa, diz que aos acusados é assegurada ampla defesa. O problema é saber, ele já é, a esta altura, um acusado, ele poderia pleitear o direito à ampla defesa? Esta entra uma questão ética. Agora, se ele fez a questão de ordem, se isto foi negado a ele, se depois ele apresentou recurso à Comissão de Constituição e Justiça, o natural é que este recurso... Você não vá à acha que esse comissão. tipo de firula pode irritar muito mais ainda a opinião pública? Pode, mas E o você PMDB sabe... pode pagar essa conta? Pode, mas você sabe que no passado, quando as defesas não eram autorizadas, não é? A opinião pública pleiteava a defesa. A grande verdade Não, a é essa. defesa tá todo Não é mundo de verdade? acordo. Então, digamos aqui, a gente não vai, digamos assim, vender a alma, porque, na verdade, a opinião pública pensa desta ou daquela maneira. Eu acho que a opinião pública está contra o Jader, não tenho a menor dúvida disso. A situação política dele é dramática. Agora, nem por isto nós vamos abandonar a tese do direito à defesa. Por isso que eu estou, embora sendo, peço até desculpas pela repetição, mas o que nós estamos insistindo é nisso. Vamos assegurar a defesa. Se vier culpa, primeiro é uma questão do Senado. O Senado que vai decidir Agora, deputado- se caça ou não caça, o que é que vai fazer. Não é? Deputado, como é que o senhor se sente? O senhor foi 2 vezes secretário da Segurança. Como é que o senhor se sente presidindo o Jader, hein? Olha, eu me sinto, não tenho problema nenhum. Você sabe que... Não tem uma vontade assim você de chamar sabe, o você chefe, sabe o bem que eu ajudante não- de ordem? Não, você sabe que eu represento o papel que eu exerço. Quando eu fui líder do PMDB, eu era líder do PMDB, da bancada. Quando fui presidente da Câmara, eu fui presidente de todos os partidos. Quando fui secretário da Segurança, lidei com movimentos sociais, graças a Deus com sucesso, e com a bandidagem, não é? Hoje eu sou presidente do partido, de um partido eclético. Eu sou obrigado a dizer. Vocês acabaram de mencionar o caso do Brito. O PMDB tem esta dificuldade que eu vou enfrentar, que é uma federação de interesses. E federação localizada nos estados.
E é interessante, isto nos remete a um tema muito maior, que conceitualmente para o telespectador é importante, que é o problema dos nossos partidos terem uma organização nacional, mas uma grande vocação regional. Não é? O grande problema dos nossos partidos, mais ainda do PMDB, é que nós temos vocação regional. As disputas são sempre regionais. E por isso que quando você está na área federal, na área nacional, é extremamente difícil conduzir um partido, eu devo reconhecer, O Moreira o Franco PMDB. está virando um bando, o senhor concorda? O Wellington Moreira Franco, assessor especial da presidência e do grupo governista. Ele disse bando não no sentido de criminosos, né? qual Ele o disse sentido bando, de bando, um bando de sim. pessoas. Bando de pessoas. Então né? ele não está virando, porque um bando de pessoas ele sempre foi. Sim, mas né? mas ele Tudo é um bando agravou-se. de pessoas. Olha, Dora, você Principalmente tem que quando ele se concordar. refere à entrega de cargos. Não, acho que inclusive. agravou-se a situação do PMDB nos últimos anos, agravou-se muito. Sempre foi uma federação, mas acho que hoje a regionalização do PMDB, que nós queremos evitar, eu devo dizer, com um programa. Eu tenho falado muito, né, até a introdução aí, disse que nós queremos uma mensagem para o povo. Por quê? O Marcon até dizia, no início o PMDB teve uma mensagem. A linkagem com o povo veio por meio da luta pela democratização do país. Depois, eu devo reconhecer, o PMDB perdeu a sua mensagem. Não teve mais, com o perdão do neologismo, essa linkagem com o povo. E agora, o que nós queremos, e talvez seja uma coisa que eu não obtenha sucesso, mas eu estou tentando muito, vou tentar muito, ter uma mensagem. Quer dizer, quando nós falamos no mote do desenvolvimento, da inclusão social, nós queremos trabalhar nesse tema para ter uma nova mensagem. Não é uma questão que se Mas de que sobrepõe maneira? a Com isso, discurso que é de oposição? justamente a questão de se o PMDB é parte do governo ou não é parte do governo, porque todo o processo de eleição do senhor e todo o processo de discussão na convenção foi marcado por essa questão. E houve uma decisão majoritária em favor da sua candidatura, que era uma candidatura que, tudo bem, admite a possibilidade de uma candidatura própria, mas não admite o racha imediato com o governo. Quer dizer, não posiciona o PMDB na oposição. O PMDB que o senhor representa não é o PMDB de oposição ao governo Fernando Henrique. Né? E fica muito difícil entender e que mensagem é essa sem resolver primeiro essa questão. Tudo bem, é governo ou não é governo? Você sabe que é a mensagem da coerência, viu, Marcon? Você sabe que quando eu vejo um PMDBista com um discurso extremamente oposicionista, eu digo, todo e qualquer discurso oposicionista não vai favorecer o candidato do PMDB, porque, é claro, eu sou obrigado a reconhecer aqui, a figura mais significativa, mais expressiva de oposição ao governo está no PT, é o candidato Lula. Então, o que acontece para o PMDB ser coerente, um PMDB que, em convenção anterior, decidiu apoiar o governo? É dizer, olha aqui, nós colaboramos com muita coisa com o governo. Na verdade, o controle da inflação, as reformas constitucionais. Eu fui presidente da Câmara há 4 anos, não é? Eu era líder do PMDB quando o Luiz Eduardo era presidente e, portanto, em sequência, já dava sequência às reformas. Nós colaboramos com o governo, não podemos negar este fato. Agora, o que é que nós temos que fazer agora? Nós reconhecemos esses avanços, mas queremos avançar mais. Onde queremos avançar? Queremos avançar no tópico do desenvolvimento. Queremos avançar no tópico da inclusão social. Você poderá dizer, bom, mas são palavras vagas, são palavras vazias. Eu digo, não são, porque quando eu falo em desenvolvimento, eu estou falando de coisas que nós já fizemos. Vocês conhecem a minha luta, eu estive aqui neste programa falando da reforma tributária. O que é que queríamos com a reforma tributária? Queríamos o óbvio, queríamos desonerar a produção nacional para que a produção nacional tivesse competitividade com o produto estrangeiro. O governo não permitiu. O fato é que eu era presidente da Câmara, não consegui levar ao plenário. E não tendo levado ao plenário, porque era emenda constitucional, precisava de 308 votos, o que é que fiz tão logo deixei a presidência da Câmara? Apresentei um projeto de lei ordinária, acabando com a cumulatividade das contribuições sociais. Verifiquei que juridicamente era possível. Já aprovamos na Comissão de Finanças e Tributação. Esta semana deverá ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e depois vai para o plenário. Nós estamos imaginando que isto vai gerar emprego, isto vai gerar inclusão social, de fora a parte outras questões referentes à inclusão social. Por quê? Porque nós achamos que o governo não fez. Não fez, não deixou fazer. Então, o discurso coerente do PMDB, é isso que eu quero impor como presidente do partido, é dizer, nós reconhecemos o que foi feito, porque até colaboramos com isso, mas queremos caminhar mais. E neste caminhar, nós temos que ter candidatura própria, nós temos que ter as prévias para a escolha do candidato, porque, afinal,
temos pelo menos 2 candidatos. Então, o discurso da coerência há de ser um discurso intermediário, um discurso que reconheça o que foi feito, mas que pretenda avançar. Aliás, justiça seja feita, deputado, justiça seja feita. Essa é uma experiência longa na história do PMDB, porque o PMDB sempre foi governo e oposição. Por exemplo, no governo Sarney, o PMDB tem talvez seja um dos poucos partidos políticos do mundo que consegue ser governo e oposição ao mesmo tempo. O doutor Ulisses, que é uma figura muito festejada e mitificada do PMDB, sempre foi, ao mesmo tempo, governo e oposição. Quer dizer, sempre teve essa característica de ficar com o bônus do governo sem ter muito o ônus, né? Mas sempre teve muito sucesso, né? É, Tanto que ela figura bem lembrada, né, o doutor Ulisses? Deputado, Porque ele tinha essa capacidade, né, de administrar o PMDB, porque o que significa, eu lembro, me permito só dizer o seguinte, por que o Ulisses, doutor Ulisses, precisava fazer isso? Porque o PMDB sempre teve uma banda contra o governo, uma banda a favor do governo. Esta é a grande realidade. E eu... Para que o partido, então? Para que o partido? Porque você sabe que... é uma coisa curiosa. Se é para fazer esse jogo, de que ele serve? Se é para ser uma federação de interesses no país inteiro, de que serve? E quais são as expectativas de ele ser alguma coisa que realmente tenha diferença em relação, por exemplo, ao PSDB? Qual é a diferença de um PMDB exitoso na linha que o senhor está defendendo aqui para o PSDB? Que diferença tem? Porque o social, o desenvolvimento, o PSDB também tem esse projeto nacional, aliás, na frente de vocês, porque tem candidatos já disputando para defenderem esse projeto. Vocês ainda estão querendo fazer o projeto, que é igualzinho, para ter um candidato depois. Então, para quê? Qual é a diferença para o PSDB de um PMDB nessa linha de êxito? Você tem toda razão. Você sabe que o grande problema do nosso sistema partidário é este. É que, eu vou repetir aqui obviedades, né? Mas um pouco tirando isso que você disse, o partido realmente é uma parcela. O partido é parte, né? É uma parcela da opinião pública que deve pensar mais ou menos da mesma maneira e por isso se agrupa, né? E para chegar ao poder legislativo, poder executivo, para impor o seu programa. E eu pergunto a você genericamente, não em relação ao PMDB, será que as nossas 30 agremiações já registradas no Tribunal Eleitoral, elas têm, cada uma delas, a representação de uma parcela da opinião pública? Não. Aí realmente você tem razão. Se você pega o programa... Eu vou contar uma coisa concreta. Quem chegar ao Congresso Nacional, a uma votação na Câmara dos Deputados, um estrangeiro que chegar lá, ele vai dizer o seguinte, ele vai olhar uma votação e dizer, interessante, aqui há 3 partidos. Há um que vota a favor da tese X, a tese do governo, vamos dizer, há outro que vota contra e há um grupo que vota alternativamente. Então, a primeira sensação é porque na cabeça dele, partido é uma parcela que pensa da mesma maneira, é isso que você está dizendo. Quando ele vai examinar o sistema jurídico, ele diz, interessante, há 18, 19 partidos aqui na casa, ele não consegue entender isso. Daí a importância da reformulação política. Quando eu digo o PMDB vai para a tese do desenvolvimento e da inclusão social, é claro que eu vou esmiuçar esse tema com especialistas, né, para fazer um programa multissetorial e multirregional, atendendo a peculiaridades regionais. Nós queremos dizer, na verdade, o seguinte, olha, quem não seguir isso daqui vai entrar em pauta o problema da fidelidade partidária, que, a meu modo de ver, no campo programático já é aplicável. Então, com isso, nós vamos excluir do PMDB a parte que não concorda com o programa do governo. Porque, na verdade, o PMDB sempre dissentiu muito, porque fulanizava as suas questões. Era o fulano A contra fulano B contra fulano C. Eu pretendo dar uma colaboração que não é só ao PMDB, é o sistema partidário do país, na medida que nós façamos esta mensagem exatamente para, digamos assim, um dia poder deixar de dar-lhe razão. Deputado, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos a conversar sobre esse e outros assuntos logo depois do nosso intervalo. Até já. Volta com Roda Viva, esta noite entrevistando o novo presidente nacional do PMDB, o deputado Michel Temer. Para você participar do programa, o nosso telefone é o 11, o código aqui de São Paulo, 252-6525, o fax é o 3874-3454 e o endereço do programa na internet é rodaviva@tvcultura.com.br. Deputado, Antônio, só para registrar, Antônio Pereira de Mauá, São Paulo, administrador, Reginaldo Muniz de Curitiba, no Paraná, Luiz Cláudio Rodrigues de Aricanduva, São Paulo, que é motorista, Orlando Gonçalves
de Caraguatatuba, corretor de imóveis, e Paulo Roberto Vieira, do Jardim Paulistano. Todos estão reclamando e criticando aí exatamente esse tema que nós abordamos no primeiro bloco, que é a questão da indicação do senador Jader Barbalho para a Comissão de Constituição e Justiça. A pergunta de Adriana Rolando, jornalista de Guaratinguetá, aqui no interior de São Paulo, é o seguinte: se esse PMDB é novo e ele comporta nomes de velhos problemas, como Orestes Quércia e Jader Barbalho, o que é que mudou então? Eu acho, viu, você vê que é a história da fulanização, né? Você viu que ela mencionou 2 nomes, né? O que nós estamos querendo fazer, eu não sei se terei sucesso, né? Eu vou fazer o esforço para isso, é a única razão para eu ser presidente nacional do PMDB. É fazer exatamente um programa para que, digamos, Orestes Quércia, Jader Barbalho, não sei mais quem, desapareçam. Quer dizer, eles sejam exatamente fruto deste programa. Quer dizer, eles vão acompanhar este programa, porque senão nós vamos... Você vê que a pergunta vem exatamente em direção àquilo que eu falava. As coisas são fulanizadas, não é? Proposta que o Orestes Quércia desapareça? Não, desapareça como fulano, não como membro do partido. Quer dizer, o senhor quer um partido militante? Um partido de gente que pense da mesma maneira. Quando eu vou fazer esse programa, nós queremos fazer, a Fundação Ulisses Guimarães... Então vai ter que já expulsar o começou. povo, né? Olha, você sabe, Dora, que se não houver acompanhamento das regras programáticas, nós vamos fazer valer a fidelidade partidária, que eu acho que já é extraível do texto constitucional e está no Estatuto Já tem partidário. uma lista. Você não precisa nem tem divulgar, programa. só quero Não, saber, só tem uma lista não, espiritual, eu não assim. tenho programa ainda, né? Não tenho programa. Deputado, Mas eu farei o possível para dar, digamos assim, unidade nacional ao PMDB, que hoje, eu devo reconhecer, não tem. Mas é difícil entender, deputado. Eu confesso que é difícil entender. O PMDB, ele foi uma boa bandeira durante um momento. Ele foi a bandeira que unificou as oposições, ele foi a bandeira de quem pregava a participação na política quando muita gente achava que não valia a pena participar da política, etc. e tal. E nessa bandeira, figuras como, por exemplo, o ex-governador Orestes Quércia tiveram um papel importante. Ele foi um dos principais organizadores do PMDB aqui no estado de São Paulo. Organizou diretórios no interior do estado inteiro. Teve uma atuação importante. Bom, depois que se conquista essa coisa e, portanto, se perde a principal bandeira do PMDB e o senhor diz, não vamos mais fulanizar o partido, fica difícil entender o que vai sobrar. O que é que sobra? Quer dizer, o que é o PMDB sem os fulanos e sem a bandeira que ele tinha de luta pela democracia? Sobram líderes que vão divulgar esta mensagem do PMDB. Quer dizer, o que nós queremos é apurar os costumes. Você sabe, Marcon, que a vida pública, a política e a sociedade é extremamente dinâmica. Coisas que aconteciam há 14 anos atrás, hoje não acontecem mais. Então você tem que acompanhar esta evolução. Você acha que, digamos, há 20 anos atrás, havia uma fiscalização popular da atividade da classe política como há hoje? Não havia. E hoje há uma fiscalização extraordinária. Não é? A imprensa tem uma colaboração extraordinária neste ponto, porque ela verbaliza, por assim dizer, né, as ansiedades populares. Isto vai mudando. Então, hoje você não pode pautar-se pela ideia de que você tem um líder A, líder B, líder... Você terá líderes, mas líderes transmissores de uma mensagem. Eu devo até reconhecer uma coisa aqui dos partidos que eu conheço, o que mais faz esforço para isso é o PT. Eu devo reconhecer este fato. Que vive em cima de um símbolo que é o Lula. Que é o Lula, mas busca uma mensagem. Eles buscam. Eu não posso ignorar Mas este fato. ultra fulanizado. Fulanizadíssimo. É a maior fulanização que existe. Porque ele é candidato à presidência da República. É claro que quando nós lançarmos o candidato à presidência da República, ele vai, esse candidato a presidente vai deslocar um pouco o eixo. Desloca o eixo, vamos dizer, do presidente do partido para o candidato. Mas o o governador Brito, ele não saiu do PMDB, justamente ele está indo para o PPS, que tem o segundo colocado nas pesquisas. Isso já não é um sinal de que o PMDB ele começa a se ressentir da falta de um nome viável, e perde espaço, seja para a oposição, seja dentro do próprio governo, onde já há candidatura mais consolidadas no PSDB, e já há um nome que, embora não esteja consolidado, é o principal nome governista nas pesquisas, que é a Rosiana Sarney. Ou seja, eu acho que já está patente que a candidatura do Pedro Simon, ela não é factível, não existe. Você sabe que essas coisas não me impressionam. Essa coisa de dizer que o PMDB vai acabar, né? Eu ouço isso há tanto tempo e o que eu vejo sempre é que o PMDB acaba fazendo grandes bancadas na Câmara, Mas no o César Senado. perguntou, foi da candidatura do Pedro Simon. Do Pedro Simon. É. Eu vou dizer a você, eu acho que o Pedro Simon
tem uma chance extraordinária de crescer. Eu reconheço. Então, por que que, o que governador vocês estão assediando Itamar, tanto o Jarbas Vasconcelos? Não, nós não estamos assediando o Jarbas. O Jarbas é um nome que aparece espontaneamente. Quantos mais aparecerem, tanto melhor para estas prévias. Porque as prévias, Dora, se destinam a revitalizar o PMDB. Quanto maior o número, tanto melhor. O Pedro Simon, o governador Itamar, tem um índice muito maior, tem um recall, uma rechamada, pelo fato de ter sido o presidente da República, natural. O senhor admite ir com uma candidatura Itamar Franco? Claro, para admito. A candidatura que nascer das prévias. Eu vou ser presidente, sou presidente do partido. Será uma candidatura de oposição, tá certo? Exatamente, O discurso vai ser por diferente. isso que nós vamos ter um programa. Nós vamos ter um programa. Este programa, no tópico, talvez, desenvolvimento, inclusão social, talvez divirja das posições do governo. Agora, se ele for o escolhido pela prévia, como é que eu vou me surgir em relação a isso? E vai ter candidatura própria de qualquer maneira. Não tem, é chance zero de não ter candidatura própria, é isso, PMDB? Sim, porque a convenção decidiu que terá candidatura própria e a candidatura escolhida em prévia. Só outra convenção pode mudar essa hipótese esse de clima. prévia. Isso não acontece no PMDB. Essa hipótese prévia interaliados que o Bornhausen chegou a aventar, isso aí é negociável dentro do PMDB de alguma maneira? Olha, eu acho o seguinte, em face da decisão da convenção, eu não sou contra a aliança. A convenção que vale é ano que vem. Não é a que teve. Não. Houve uma convenção agora que decidiu e nós não vamos, eu, enquanto for presidente do partido, não desatenderei a decisão da convenção. Isso Mas não outra farei. convenção pode mudar, né? Outra convenção pode mudar, é claro. Mas eu quero dizer o seguinte, hoje a tese da candidatura própria é tão forte que, a manter-se a aliança, ela se manterá se o candidato Agora, me for do PMDB. explica só uma Talvez seja coisa. chapa do PMDB. A candidatura própria do PMDB pressupõe disputa. O senhor acha que o PMDB tem condições de ir sozinho ao segundo turno? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que estas coisas são ainda é muito cedo para dizer qual vai ser o comportamento dos candidatos. Né? Convenhamos, eu quero lembrar aqui a figura do Collor apenas para este efeito. Quando ele saiu candidato, ele o foi por um partido mínimo, o partido foi criado praticamente para a sua candidatura. Então, o que ocorre é o seguinte, o PMDB tem uma estrutura nacional muito forte. Quer dizer, o candidato do PMDB vai pelo menos dar trabalho, mas o doutor mais Luiz já do que tinha dar essa trabalho... estrutura e fez um papelão. Pois é, por aí Também. você vê que não é a estrutura, né, é o candidato. Mas eu queria É o contrariar candidato um pouco que vai. o seu fã-clube. Mas aí vai de encontro à Vai voltar ao fulanização. assunto. Mas eles me criticaram. Não, o seu fã-clube me fã-clube está bravo comigo, mas eu quero voltar ao criticou. assunto do Jada, porque eu não queria deixar passar isso. O senhor, como um bom profissional do direito, tem lutado para dar todo o direito de defesa ao Jada. Faz 10 anos que o Brasil quer que o Jada se defenda, mas ele não quer se defender. Eu quero saber se vocês vão conseguir fazer com que o Jada se defenda, porque ele não se defende, ele fica com esse tipo de firula, vai para frente, vai para trás, pega uma brechinha ali, mas ele nunca disse que não cometeu um crime, ele nunca se defendeu realmente. Eu quero saber até quando vocês vão esperar que o Jada se defenda. Eu acho que haverá um momento para defesa, né? Um momento processual para defesa. Eu acho que ele tem feito defesas orais, defesas verbais, tem feito discurso, etc. Mas um momento Mas ele processual... nunca se defendeu de nenhum dos... Ele nunca disse que não cometeu nenhum dos crimes de que ele é Não, acusado. não, Ele não. diz isso, olha, aquilo, não sei o que, não é bem assim. O relatório do Banco Central, ele está sempre se apoiando em alguma Sim, brechinha. verbalmente ele sempre se defendeu. Agora, haverá um momento formal desse procedimento. Quando se abrir o processo de cassação, ele vai apresentar a sua defesa. E aí a defesa concreta. São coisas palpáveis que as pessoas vão examinar e vão dizer se acreditam ou não acreditam naquilo. Se é convincente ou não é convincente. Não é? Portanto, há um momento que é anterior ao momento em que ele verbaliza defesas. E eu digo que realmente aí é uma defesa um pouco difusa. Não é? A defesa concentrada virá, Neumann, no momento que se instala Porque dizer o que o processo. Brasil está perseguindo um caboclinho do Pará porque ele chegou na presidência do Senado, realmente, não se pode constituir uma defesa. Não quero entrar no mérito, né? Nem a favor, nem contra. Eu acho que apenas Agora, deputado, insisto no direito o senhor da que defesa. Né? o senhor que é contra a fulanização, é contra também a cristianização? E só para lembrar, é aquele candidato do PSD, se não me falha Cristiano Machado. a memória, Cristiano Machado, que foi Machado. escolhido pelo partido para que outro fulano, na verdade, recebesse os votos. Quer dizer, o PMDB corre o risco de ter um Cristiano Machado? Nós não vamos cristianizar ninguém, viu? Até por uma razão. Eu estava até tentando completar um pouco a resposta da Dora. O que é importante para o PMDB é ter não só apenas um candidato à presidência da República, possivelmente para vencer, como também para ajudar a nossa bancada de deputados federais, deputados estaduais e governadores. Você sabe que quando
quando nós apoiamos agora o presidente Fernando Henrique, nós fizemos 83 deputados. Quando nós apoiamos o Ulisses, não é? Que não teve um bom desempenho, e o Quércia, nós tivemos 114 deputados. O Quércia, porque o Ulisses foi eleição solteira, 89. Solteiro, tem razão. O Quércia, um belíssimo Cristiano Machado. Fizemos 107 No deputados. entanto, um Cristiano Machado para ninguém botar defeito. Mas por conta em própria. 94. O Ulisses também, né? Por conta de quem for. O Ulisses também foi um Cristiano cristiano. Machado, né? O Ulisses também foi um tremendo de um cristiano, né? Pois é, aí pode... Com o nome que o Ulisses tinha. Só está querendo dizer Mas o a partir seguinte, daí vocês melhor chegarem à conclusão qualquer de que nós vamos cristianizar um candidato que ainda nem temos. Não, estou perguntando percebe? assim, é melhor qualquer candidatura do que candidatura nenhuma? Claro, sem dúvida alguma, porque nós precisamos fazer boa bancada, deputados federais, estaduais, senadores, e ajuda os governadores. Sabe quando é 15 lá na área federal? Ajuda 15 nos estados, isso não tenho dúvida. Tem que explicar para as pessoas que 15 é o número do partido. 15 é o número do PMDB. Mas não ocorre um efeito oposto, não? Quer dizer, como é que um candidato ruim, como por exemplo foram o doutor Ulisses e o Quércia, pode ajudar o governador? Se tem uma votação ridícula de 2%, 3% perto do Enéas. Mas ajudou a fazer uma boa bancada de deputados federais, né? Até pelo horário de televisão. Horário de televisão. Horário individual. Deputado, votos O candidatos. PFL nunca prestou de candidato para formar uma bancada alta. Formou, inclusive, maior do que a do PMDB na última eleição. E o PFL, o último candidato a presidente, o único que teve foi Aureliano Chaves, que ficou atrás, empatado com o Marronzinho. Eu não quero fazer nenhuma insinuação aqui, mas é porque tinha o vice, né? Tinha o vice junto com o presidente. Mas eu Mas eu não quero fazer nenhuma insinuação em relação ao PMDB. Quando chegar os Tá votos certo? do Marco Marcel, é uma loucura, né? Aí não tem Pedro. Parem as urnas. Com vice na chapa, com Só um vice outro. segundo. Um de cada Não, eu não quero, estou dizendo apenas para contra-argumentar, porque senão pode dizer, mas então o PMDB topa ser vice? Eu digo, não topa. O PMDB, neste momento, não topa. Por uma razão singela, eu devo dizer, porque a convenção decidiu, não é? Se a convenção decidiu, nós temos que cumprir o que a convenção decidiu. Ela E tem olha, prazo a convenção de decidiu validade. pela totalidade, né? Convenção essa que tem prazo de validade, tá certo? Até as prévias. As prévias vão escolher o janeiro. candidato, não é? Escolher o candidato. Salvo se houver uma revolução, houver uma nova convenção. Uma composição. Com uma convenção. Fora da convenção não há composição, não é? Então o que vale é a próxima convenção, não essa. Não valerá a convenção, as convenções que forem realizadas. Mas esta, Brickman, revelou com um tal vigor a ideia da candidatura própria que eu não vejo como outra convenção possa invalidar esta que já foi feita. Né? Mas será que uma convenção do PMDB não poderia ser levada ao cálculo, por exemplo, o PFL também está fazendo, que é o de se fortalecer com uma pseudo-candidatura própria, na verdade, para disputar o posto do vice, não é? Porque, veja, há tempos atrás, quando cogitado para disputar o governo do Estado, e o senhor foi instado a falar sobre as suas semelhanças com o Geraldo Alckmin. E o senhor disse, nós somos tão parecidos que nós dois candidatos não seria uma alternativa para o Estado e tal, teria que ser um dos dois. E há pouco o senhor me respondendo disse que me dava razão no sentido de que não chega a haver exatamente uma identidade do PMDB contraposta, por exemplo, a um PSDB. Não é? Então, eu junto isso também com o fato de que só recentemente essa ala do PMDB chegou à ideia de candidatura própria. Antes era assim, ou ficamos no governo ou temos candidatura própria para ser de oposição. Nunca ocorreu a vocês, por exemplo, uma coisa lógica que seria dizer candidatura própria defendendo o governo, candidatura própria governista, não é porque vocês eram o governo. Tudo isso dá a impressão de que, tudo isso junto dá a impressão, na verdade, de que o senhor é o homem talhado para conduzir o PMDB até a próxima convenção, quando o ungido nas prévias, se elas chegarem a ocorrer, será o postulante à condição de vice na chapa governista. Não, eu não, Se o PFL deixar. Eu não tenho essa sensação, eu volto a insistir um pouco no seguinte, eu estou disposto a cumprir todas as decisões partidárias. E por isso, do instante em que esta convenção decidiu pela candidatura própria, não tenho dúvida que vamos a ela. Mas eu tenho absoluta convicção de que se nós formos a uma nova convenção, o resultado será o mesmo. Nós vamos ter candidato, eu não tenho dúvida disso. É extremamente difícil mudar esta concepção. Eu digo até a você o seguinte,
quando houve uma disputa aqui em São Paulo, eu apoiei uma das chapas, as duas chapas falavam na candidatura própria, antes mesmo desta convenção nacional. Quer dizer, é uma coisa que hoje está em todos os estados, está em todos os espíritos PMDBistas, né? Eu acho muito difícil. E eu sou obrigado a dizer que se o PMDB não tiver candidato próprio, ele vai ter grande dificuldade de sobrevivência. A única coisa que eu quero, né? Até houve uma brincadeira há poucos dias dizendo o seguinte, não sei quem disse, que o PSDB entra com o presidente, o PFL com o vice e o PMDB com o programa. Eu até recebi aquilo como, digamos assim, fruto das pregações que nós estamos fazendo. Quer dizer, o PMDB vai ter um programa. Né? Só que este programa vai ser levado, por candidatos do PMDB. Isso é desfulanização no seu estado mais, né, mais puro, né? Vocês entraram só o programa, completo, só que é pouco. Nós vamos entrar com o programa e os candidatos. Deputado, ao senhor, como ex-presidente da Câmara dos Deputados, como presidente do partido, o grau de desmoralização, o grau de descrédito que a opinião pública tem nesse momento em relação ao Legislativo, particularmente ao Legislativo Federal, leia-se Senado e Câmara dos Deputados? Você diz do descrédito? Sim. Mas você sabe que isso não é uma coisa de hoje. Você sabe, Marcon, que lá na Câmara, na biblioteca, nós temos uma seção lá que tem os jornais desde a Primeira República. E você sabe que é sempre o Legislativo sempre foi muito combatido, muito malhado, não é? E outra coisa curiosa, há algum tempo atrás, eu fiz uma viagem aos Estados Unidos e lá chegando no hotel, liguei a televisão. E o comentarista político dizia o seguinte, olha, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia, não é? A boa notícia é que o Congresso encerra suas atividades hoje. A má notícia é que daqui a 30 dias eles voltam a trabalhar. Eu achei aquilo estranho nos Estados Unidos, mas aí comecei a perceber que, na verdade, o Legislativo é o partido onde há as maiores contrariedades, tanto internas como críticas externas. Porque lá dentro também nós temos companheiros, né, colegas, que criticam a própria atuação parlamentar. Isto não é, digamos, pouco saudável para a democracia. É uma coisa útil. Agora, acho que há alguma coisa no Legislativo que pode ser melhorada. Por exemplo, há pouco tempo se falava aí da imunidade parlamentar. Eu acho que nós temos que aprovar lá uma coisa que acabe com a chamada contemporaneidade, né? Porque hoje se diz o seguinte, se o sujeito não era deputado ou senador, praticou o ato lá antes de ser deputado ou senador, não pode haver violação do decoro parlamentar, porque este só se verifica no exercício do mandato. Então, o que acontece? Eu reconheço, muita gente vai atrás do mandato parlamentar para ganhar imunidade. Então, o primeiro caminho, e há projeto nesse sentido lá, seria vencer resistências para aprovar a impossibilidade da imunidade de delitos cometidos anteriormente. Primeiro ponto. Segundo ponto é aprovar, no tema da imunidade, um projeto que lá existe para os chamados crimes comuns, que exige um prazo, se não me engano, de 90 dias para a Casa Legislativa examinar o pedido. Se não examinou em 90 dias, considera-se autorizado o processo pelo Supremo Tribunal Federal. Estas questões, eu penso que dariam melhor qualificação. Sim, mas quando se vê, por exemplo, os deputados mineiros ganhando R$60 mil, só para citar um exemplo. É uma coisa da Quer dizer, quando se vê que em todas as casas legislativas, todos os projetos de interesse dos parlamentares são votados com enorme celeridade, e todos os projetos que significam algum tipo de mudança, a reforma política, modificações, por exemplo, na lei das imunidades e outras questões, o legislativo é tão lento ao decidir, a sensação que a opinião pública tem é de que o Congresso não serve para nada, de que política é tudo ladrão, né? Essa simplificação... Mas posso dizer uma coisa para você? É muito preocupante, eu imagino, mais ainda para quem vive disso. Você sabe que, diferentemente do que todo mundo diz, eu sou absolutamente favorável à lentidão do processo legislativo. Sabe por quê? Porque a lentidão do processo legislativo significa a participação e o debate amplo dos projetos. Não é? Se não fosse assim, a medida provisória não seria tão vergastada, porque a medida provisória ela é chicoteada exata e precisamente porque imediatamente, né? Você produz uma lei de um dia para o outro. Não é? O que se usou muito, e eu era contra, tentava resistir, mas se usou muito o chamado regime de urgência na Câmara dos Deputados. Entrava um projeto hoje,
não é? Amanhã dava-se regime de urgência, depois da manhã ia para o plenário. Aquilo era uma crítica feroz dos mentes mais qualificadas do Congresso em relação àquele projeto. As pessoas, mas escute, precisa debater este tema. Então, a lentidão do processo legislativo, diferentemente de ser algo inadequado para o interesse popular, ele é extremamente adequado. Mas é aí exatamente acontece no um problema debate que ele vai se aprimorando. Aí acontece um problema como o Código Penal. O Código Civil, desculpe, Sim. que acabou de ser aprovado e já é obsoleto porque passou 19 anos sendo debatido. 25, 25 na verdade. anos, pois é. Então, 15 anos no agora, Senado, eu 10 queria anos na voltar Câmara. ao tema da imunidade, deputado. Eu acho que esse tema é importante, pelo seguinte, existe uma figura, eu não sei explicar bem, uma figura da sua profissão, que é o conhecimento que o cidadão deve ter da lei, né? Sim. Eu acho que quem faz a lei deve ter uma obrigação maior de conhecer a lei do que quem não faz, né? Enquanto no Brasil ocorre exatamente o oposto. Quem faz a lei não é obrigado a cumprir a lei que ele mesmo faz. No fim, a imunidade se resolve com uma coisa muito mais simples do que a questão da contemporaneidade que o senhor citou. Se resolve com a seguinte decisão. O deputado tem imunidade para se expressar, não tem imunidade para cometer crime comum, para roubar, para matar, tá certo? Então, agora, isso é muito difícil, isso não passa lá, né? E tem gente que bota a cara para bater, como o deputado Roberto Jefferson, que disse que não vai permitir que o deputado seja algemado por um guarda de trânsito, mas tem gente que fica lá na calada e termina votando contra a imunidade. Tanto é que continua mesmo a imunidade, né? Eu estou de acordo com você. Eu acho que quando fui presidente da Câmara, eu tentei muitas e muitas vezes levar, e creio que é a mesma dificuldade que o presidente Aécio. O Aécio até talvez tenha mais habilidade do que eu e talvez consiga levar para o plenário. Eu faço votos que consiga levar. Eu confesso que não consegui. Nas reuniões de líderes, eu verificava a seguinte realidade. Se eu levasse para o plenário, a matéria seria rejeitada. E rejeitada comprometeria ainda mais a casa. Então, eu não quis, eu sofri, quem sabe, o ônus de não ter levado para o plenário, mas eu sinto que há resistências. E aí, esta é uma verdade. Está acontecendo uma coisa pior do que a matéria ser rejeitada, que a matéria ser piorada. Que é o Código de Ética. O Código de Ética da Câmara é uma vergonha, né? É o Código de Aética, né? Eu, pessoalmente... É o que eu acho também? Você também acha? Não, eu vou dizer uma coisa, viu, o Dora, que é inteiramente fora dos padrões. Eu acho que o Código de Ética, digamos assim, vou ter a coragem de dizer, né, é uma demasia desnecessária. Porque acontece o seguinte, nós já temos preceitos na Constituição, nós já temos preceitos no Estatuto, que revelam que o comportamento há de ser um determinado. Se aquele comportamento for inadequado, há a sanção, que vai desde a advertência, passando pela suspensão, até a cassação. Então, o Código de Ética, me perdoe, mas é uma demasia desnecessária, é para dar uma espécie de satisfação ao público interno e externo. Bastaria que se aplicasse o que já existe. Basta aplicar o que existe. Aliás, no Brasil é assim, as pessoas querem fazer leis e leis e leis. Quer dizer, aqui ninguém percebe que muita coisa depende de execução, de administração, de aplicação da lei e não de nova lei. As pessoas querem lei. Você sabe disso, quando há sessão extraordinária, eu me lembro disso, ninguém me perguntava como é que foi a qualidade das discussões. Quantos projetos foram aprovados? Deixa eu dizer, foram 50, fábrica de Coca-Cola, né? Refrigerante. Então foi um sucesso. Às vezes foi um sucesso, porque foi tão rapidamente aprovado que acabou saindo coisa ruim, não é? Às vezes, se você consegue debater amplamente um tema numa extraordinária, é mais útil do que aprovar uma gama de projetos, né? E atualmente, eu devo dizer, nós estamos muito impulsionados por críticas, por objeções, então quer-se fazer rapidamente. Coisas importantes, como o Código Civil, por exemplo, que levou muito tempo, e até devo dizer, viu, Neumani, quando voltou, eu que impulsionei o Código Civil na Câmara, quando voltou do Senado, ele estava extremamente desatualizado. Nós fizemos até um sistema regimental lá, pelo qual, assim que o relator conseguiu redigir o final do código, nós mandamos para o Senado. A rigor, tinha que votar antes na Câmara para voltar ao Senado, mas ele voltou ao Senado para que o Senado, por uma comissão especial, acabasse aprovando as modificações da Câmara e nós pudéssemos votar na Câmara aprovando o projeto. Né? Agora, deputado, o Marcum começou falando da má imagem do Legislativo. Eu tenho um caso aqui até curioso. Existe uma universidade que importou um avião com isenção de impostos para uso da universidade. Esse avião é um Beechjet 400, prefixo PT
MPL. O senhor conhece bem, que o senhor voou bastante nele também. De quem é? Eu não sei. Deputado Paulo Lima. Voei, é Quer dizer, verdade. quando o senhor está voando nesse jato com o deputado Paulo Lima, o senhor não está a serviço da Universidade do Oeste Paulista. Como é que funciona isso eu não voei em termos não, éticos? me desculpe. Uma vez que Desculpe. Eu voei uma vez para fazer uma palestra na universidade e outra vez para Presidente Prudente. Foram 2 ocasiões. Então, Como é que funciona isso aí do avião da universidade? Aliás, a universidade foi multada em 70 milhões pela Receita. Isso eu já não sei responder, Brito. Não, eticamente, assim, do ponto de vista de presidente de partido, de deputado, ex-presidente da Câmara, ex-chefe de polícia por 2 vezes, como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo da seguinte maneira, se eu sou convidado para fazer uma palestra e a universidade ou quem seja diz, eu vou mandar um avião te pegar, eu vou com o avião, que me mandaram me pegar, não é? Eu não tenho dúvida em relação a isso, né? Agora, se o avião é regular ou irregular, aí eu não saberia dizer, é uma coisa que diz respeito diretamente a mim, né? Evidentemente. Né? Deputado, um colega seu de partido, o deputado Damião Feliciano, está sendo acusado pelo relator da comissão que ele presidia de ter cobrado propinas de empreiteiros para evitar que eles fossem citados no relatório final da CPI. O deputado Aécio Neves está anunciando uma espécie de CPI das CPIs. Nós estamos diante da possibilidade do Instituto da CPI ser completamente desmoralizado, né? A CPI estava se transformando numa espécie de sucedâneo da justiça no Brasil. E o deputado Damião Feliciano talvez esteja fazendo o grande favor à nação de desmoralizar completamente a CPI. O senhor acredita na possibilidade de uma investigação que vá a fundo e descubra se realmente houve uma tentativa de cobrança de propina, nesse caso, a CPI das obras públicas irregulares? Eu acho que é possível. E até devo dizer a você, viu, Neumann, que no plano do PMDB, ele é do PMDB. No PMDB eu vou chegar amanhã em Brasília e vou acionar a Comissão de Ética para também examinar esse assunto. Né? Agora, você tocou num ponto importante, que é essa história, de alguma maneira, às vezes, da banalização das CPIs. A CPI é um instrumento excepcional, previsto pelo texto constitucional, cujo objetivo é apurar um fato determinado para fazer o quê? Para remeter ao Ministério Público, e daí o Ministério Público é o senhor da ação. Ele é que diz se deve se mover uma ação ou não. O que nós temos feito com CPIs muitas vezes é o seguinte, já estão sendo tomadas providências pelo Ministério Público, vocês sabem que no Brasil hoje o Ministério Público é extremamente atuante, não é? Já o processo já está na Justiça e sem embargo disso muitas vezes se pleiteia uma CPI e até se instala uma CPI. Agora eu acho que o presidente Aécio, aliás muito rapidamente, muito eficazmente, tomou providências e eu penso que as providências sejam até em função do porque deputado a opinião pública já conhecia a CPI exibicionista. Quer dizer, o deputado que pedia a CPI para aparecer. Claro. Mas agora está aparecendo em público a CPI escondida, aquela que não aparece no jornal, que é para o deputado ir lá tomar toco. Isso é extremamente perigoso, mas no instante em que o fato ocorre e o presidente da Câmara toma providências, não é? O Legislativo está respondendo, de alguma maneira, à opinião pública. Né? Deputado, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e o Roda Viva volta até daqui a instantes. Estamos de volta com o Roda Viva, esta noite entrevistando o presidente nacional do PMDB, deputado Michel Temer. Para você participar do programa, o nosso telefone é o 11, código de São Paulo, 2526525, o fax é o 3874-3454 e o endereço do programa na internet, rodaviva@tvcultura.com.br. Manuel Fernandes, que é do bairro do Brooklyn, aqui em São Paulo, comerciante, pergunta o que é que o PMDB acha da privatização do Porto de Santos. E J. Marques, que manda a sua pergunta pela internet, e eu solicitaria que os telespectadores se identificassem por inteiro, diz o seguinte, na cidade, ele é da cidade de Santos e diz que lá em Santos o nome do senhor, deputado Temer, está ligado a todos os erros do Porto de Santos através de suas indicações à presidência do Porto, seriam indicados pelo senhor, e que pede que o senhor se pronuncie a respeito disso, porque diz que o nome do senhor está sendo abalado na cidade. É verdade. Você sabe que, primeiro, deve ser um inimigo meu, né? Em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, eu quero dizer que, de fato, isso ocorreu há 6 anos, há 6 anos e meio. Eu era líder do PMDB quando decidiu-se dar a Podesp ao PMDB de São Paulo. Eu fui chamado para saber se um nome que havia sido mencionado poderia
ser indicado à presidência ou não. E, de fato, não houve objeção da bancada, éramos, na época, 14 deputados do PMDB, e lá designou-se o presidente. Mas ocorre que havia mais 6 diretorias na CODESP, e estas 6 diretorias, isto é que talvez o nosso arguinte, aí, o nosso inquiridor não sabe, havia mais 6 diretorias que foram partilhadas entre o PSDB, o PFL, o PTB e o PPB, estes 6 diretores. E, ao longo do tempo, quando eu soube isto que o ouvinte, que o espectador está mencionando, eu cuidei exatamente de providenciar a destituição do então presidente e, ao mesmo tempo, solicitei do governo que houvesse uma readequação das diretorias. As diretorias foram readequadas, de 6 passaram a ser 3 diretorias. Foi nomeado, é verdade, um membro do PMDB, o deputado Wagner Rossi, que na oportunidade não havia sido eleito, que fez um belíssimo trabalho lá em Santos, um belíssimo trabalho, ganhou título lá de cidadão santista, foi exaltado por todo o comércio, indústria de Santos, autoridades de Santos, com 3 diretores exclusivamente técnicos. E quando o Wagner assumiu a Câmara Federal, um dos diretores técnicos foi alçado à condição de presidente, de modo que lá acabou toda e qualquer influência política. Agora que o meu nome realmente foi usado lá, eu não tenho dúvida disso. E a privatização? Eu não conheço bem o tema, confesso a você. O que eu sei em relação ao Porto de Santos, que o que se quer é a regionalização. O que se quer é que saia da União e seja entregue ao Estado e ao município. Porque, na verdade, Santos vive muito do seu porto, né? Então, quer-se a regionalização. Eu, pessoalmente, embora não conheça em profundidade o tema, não tenho nada contra a regionalização. Sobre a privatização, eu confesso que eu não conheço o tema, não indaguei a respeito. Agora, deputado, o senhor tem uma larga experiência como chefe de polícia. O senhor é secretário de Segurança de São Paulo 2 vezes, no governo Montoro e no governo Fleury, se não me engano. E numa época a gente até tem de admitir que era bem melhor do que a atual em termos de segurança. Então, qual é a diferença da segurança da sua época de secretário para a segurança de hoje em São Paulo e fora de São Paulo? Olha, Brinkman, você sabe que aí está mais um caso típico de execução, de administração. Eu vejo quantas e quantas vezes se quer resolver o problema de segurança pública com novas leis. Uma coisa curiosa, eu vejo uma discussão inteiramente inútil sobre a unificação das polícias. E é interessante que esse tema da unificação das polícias acaba entrando na pauta como se fosse a panaceia para resolver segurança. Ou seja, no dia que unificar as polícias, está resolvido o problema da segurança pública. Eu disse, meu Deus do céu, eu fui secretário da Segurança Pública 2 vezes e o polo unificador das 2 polícias é exatamente a figura do secretário, porque o delegado-geral e o comandante da Polícia Militar estão sob o comando do secretário da Segurança Pública. Quando o secretário comanda, né? Bom, não quero entrar nesse mérito, mas o que ocorre é o seguinte, vamos dizer que unifique a polícia. Você vai ter que ter um ramo fardado, que vai fazer o policiamento preventivo, ostensivo, e um ramo civil, que é o investigatório. Né? Então, é uma discussão inútil. Então, neste caso, eu digo, a única coisa é motivar a polícia, né? É instrumentar, aparelhar a polícia, é dizer um pouco do que eu dizia no passado. Aliás, foi no governo Montoro que eu aprendi isso. Eu dizia sempre o seguinte para os comandados, olha, aqui a polícia cuida de 2 vertentes. Uma é o conflito social. Aí é preciso diálogo. Eu tinha até no gabinete um setor encarregado de dialogar com grevistas, etc, etc, etc. Outro é o enfrentamento da bandidagem. Eu posso invocar razões sociais e tudo isso, mas o que o povo quer é segurança pública. Então, aí eu disse, não se trata bandido com rosas na mão. A toda ação corresponde a uma reação igual e contrária. Se o marginal é violento, a polícia tem que responder na mesma proporção, ou seja, com muita energia. Então, eu acho que o problema da polícia, o Brinkman, e o senhor é um assumiu problema numa de época difícil. O senhor um assumiu problema logo de depois do execução. Carandiru também, né? Perdão? Segunda vez que o senhor assumiu Sim, foi depois do sim, foi Carandiru. depois do Quer dizer, Carandiru. uma época complicada, né? Complicadíssima, mas você Morreram sabe o que é que eu 111, fiz. né? Veja bem, quando eu assumi aquele dia, o que é que eu fiz? Eu assumi numa situação difícil, porque o ex-secretário, coitado, tinha sido vítima deste episódio, né? Eu até resisti para assumir, disse ao governador Fleury, então, eu disse, vítima olha, foram os 111. eu não né? quero... O secretário não chegou a ser vítima de nada, né? Sim, mas ele, enfim, sofreu as consequências daquele acontecimento infelicíssimo, né?
Mas eu disse, olha, eu não quero assumir pela segunda vez, porque é difícil. Secretaria de Segurança é uma área difícil, eu sou obrigado a reconhecer. Não é? Mas tão logo assumi, eu me lembro que eu assumi às 4 horas da tarde e marquei uma reunião da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, para as 10 horas e prometi que ia almoçar na Polícia Militar, porque a Polícia Militar estava inquieta, porque falava-se na demissão do comandante-geral. O que é que fiz às 10 horas? Eu me sentei com as entidades da sociedade civil e disse, vocês indiquem 3 ou 4 membros para acompanhar o inquérito que nós vamos ver, que nós vamos fazer aqui, não é? Então, naquela época, estava até o doutor Hélio Bicudo à frente de uma delas, eles indicaram representantes para acompanhar os inquéritos. Ao meio-dia fui à Polícia Militar e lá disse o seguinte, olha aqui, o comandante vai continuar com a minha confiança, etc. Pacifiquei a Polícia Militar. Então foi gesto rápido de um dia que permitiu que eu prosseguisse por quase 2 anos. Deputado e governador de São Paulo, o senhor vai ser ou vai apoiar o Alckmin? Não, eu vou esperar o ano que vem. Quer dizer, ser não, vai se candidatar? Não, eu... Para decidir? Eu vou decidir ano que vem, se as condições forem favoráveis. Eu não... O que são condições favoráveis? Hoje eu estou muito satisfeito, viu, com a presidência nacional. Não, tudo bem, até porque tem um ano ainda para a eleição, mas claro. O que são condições favoráveis? Condições favoráveis é verificar quais são os candidatos, verificar se o partido me quer. O partido aqui em São Paulo pode dizer, olha, você não é o melhor candidato. Sim, mas agora sou presidente do partido. Agora não, mas aqui tem o partido, aqui tem o controle do senador. Perdeu nacionalmente. Nacionalmente, sim, mas regionalmente ganhou. Sou obrigado a reconhecer por uma pequena margem, mas ganhou. Né? Então vai depender de muita coisa essa ideia do governo do Mas Estado. o senhor, como professor de Direito, o que o senhor acha? O Alckmin pode ser reeleito? Eu prefiro não responder essa pergunta, por uma razão óbvia, né? Porque o que eu disser poderá parecer que é uma coisa... Não, o senhor diz que representa sempre um papel. Agora o papel de professor de Direito. Não, agora eu sou presidente nacional do PMDB. E como presidente nacional do PMDB, qual é o limite com Jader Barbalho? Eu acho que o limite é o momento da instauração do processo de cassação. Porque você sabe que se instaurado o processo, ele não pode mais renunciar. Não é? Instaurado o processo, não quer dizer o Conselho de Ética, né? Não, é a mesa, quando mandar a mesa. Né? Quando for a mesa eu digo o limite eu não gosto de usar paciência, porque essa não é uma palavra boa para a política. Sustentação essa sustentação, exatamente, que o PMDB está fazendo, isso tem que limite? Complemente. Não, porque na rebarba da resposta que o senhor começou a dar, o senhor disse que o limite seria precisamente a instauração do processo. Mas, salvo engano, é aí que começa o amplo direito de defesa. Então, como é que pode ser o limite aquilo que para o senhor, desde o início, era a petição de princípio? Não entendi. A pergunta dela foi uma pergunta de natureza política. Quer dizer, qual é o limite para o Jader? Eu estou imaginando até por ele, que o limite dele é o seguinte, se iniciar o processo de cassação, ele não adianta ele renunciar, que não vale, né? O processo continua. Então, eu creio que se houver, digamos, risco de cassação, ele vai renunciar, eu não sei, meras considerações, né? Ele vai renunciar antes da instauração do processo. Porque renunciando antes, ele pode ser candidato a deputado. A gente volta àquela questão que o Martinho colocou no começo, que é a seguinte, questão da credibilidade do Congresso. Que credibilidade pode ter o Congresso se acaba de caçar o Antônio Carlos Magalhães, e o Antônio Carlos Magalhães vai voltar para o Senado numa eleição. E se não caçar, quer dizer, ele renunciou para não ser caçado para voltar. E a mesma coisa acontecerá com o Jader. Ninguém aqui tem dúvida de que o Jader, diante da iminência de ser caçado, renunciará, se candidatará e muito provavelmente voltará ao próprio Senado. Que credibilidade pode ter? Neumann, deixa eu completar. Mas sabe aquele povo do Acre? Sabe aquele povo do Acre todo? Da reeleição, não sei o que, está todo mundo pronto para se candidatar à eleição agora em 2012. Até porque tem um compromisso de um candidato de que vai soltá-los. Né? Eu poderia devolver. Vai ser uma eleição. Eu poderia devolver. Se o eleitor não abrir o olho, vai ser uma eleição para legalizar ilegais de um modo geral. Eu poderia devolver essa pergunta dizendo o seguinte, que credibilidade tem o eleitor brasileiro? Porque é o eleitor brasileiro que vai reeleger essa gente, não é? Esse pessoal. Então, a pergunta é essa, que credibilidade tem o eleitor brasileiro? E os partidos também que aceitam a candidatura dessas pessoas? Ah, sim, aí é outra questão. Que aceitam todas as documentações. Como é? O PMDB não aceitará. Este é um assunto que nós vamos verificar lá para frente. Na verdade, a limitação para estas aceitações são as limitações de natureza eleitoral. Quer dizer, se você tiver
um crime já julgado, etc., não pode ser candidato. E o juiz Então, eleitoral que dá a certidão, quer dizer, não são poucas as certidões que são pedidas. No entanto, isso é aceito, não há nenhum tipo de limitação. Quer dizer, não sabe dá por para o quê, Dora? eleitor tirar a sua responsabilidade, mas o partido também não. Sabe por quê, Dora? Porque, na verdade, os juízes eleitorais dão essa certidão porque o sujeito não tem condenação transitada e julgada. A Constituição diz que ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em Tá julgado. bom, mas Então, o julgamento do daí, partido é político. O senhor acha, o senhor defende que sejam aplicados critérios mais justos? Eu acho que sim, mas Justos no convenhamos. sentido de Vamos estreitos. convir numa rígidos coisa. também. Vocês acham que no PFL, eu até não quero me atrever a falar, talvez no PMDB, vocês acham que no PFL ou no PMDB é possível negar a candidatura ao Antônio Carlos Magalhães? É complicado. Vai ter um uma programa hora que vai ter político que ser complicado. possível, porque se tudo Claro, for complicado claro, nessa vida, claro, vamos todos nos enfiar numa complicação muito maior, claro. que é a desmoralização da política. Mas vocês Vamos estão lá. fazendo aqui uma campanha, nós todos falando mais ou menos o mesmo tema. Aqui é uma coisa de apuração também do sentimento do eleitor, não é? O sujeito não chega lá de graça, o sujeito é levado pela via democrática, porque se nós levarmos as últimas consequências, estas considerações, por exemplo, do tipo, o Congresso todo é corrupto, aliás, essa coisa de corrupção, eu vou dizer a vocês uma coisa, pela primeira vez, quando eu vejo as pessoas, o Brasil está muito ruim porque há muita corrupção, eu digo, está bem que está acontecendo isso. Quando vocês se recordam das coisas que os convites de formatura trazem, que é a frase do Rui Barbosa, né? De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver desonestidade, eu tenho vergonha de ser honesto. Esta frase foi dita há mais de 100 anos. E agora, pela primeira vez, nós estamos vendo um ataque a gestos de corrupção ou não corrupção, de suspeitas de corrupção, como nunca se viu no Brasil. Mas também no fundo, se vê... eu vejo isso como um benefício para a atividade pública. Mas também se vê vê uma defesa organizada de, por exemplo, partidos no Congresso. Sim, sim. Até aí, viu, aí entra o problema da reforma política, que lamentavelmente, eu devo dizer, nós não conseguimos fazer ainda. Não conseguimos fazer. Mas a reforma política traria esses dados, traria o tema da fidelidade partidária. Impediria uma recandidatura do Antônio Carlos Eu acho que Magalhães? uma eventual legislação poderia estabelecer, Deputado. assim como hoje. Desculpe interromper. Valdomiro Trente de Santos, aposentado, que pergunta de fidelidade partidária, mais voto facultativo e financiamento público de campanha, pergunta o seguinte: por que os partidos não adotam essas medidas? Porque legalmente não é possível. Se você adotar, a não ser no campo programático, como eu disse, eu acho que é possível exigir a Sim, mas eu imagino fidelidade que ele partidária. pergunta por que eles não votam na... Sim, por que as não vai? suas Sim, porque bancadas não não foi votam. possível fazer a reforma política ainda. Sim, Eu mas acho que porque quando não foi fizermos... possível, porque dado que são os deputados, os políticos Claro, que porque sempre há fazem. dificuldades. Há dificuldades quando você quer estabelecer, por exemplo, a meu modo de ver, o Brasil não comportaria mais do que 4, 5 partidos. Ou seja, 4, 5 correntes de opinião. Entendeu? Entretanto, agora, quando você quer fazer uma reforma política lá, você tem a resistência. Resistência dos partidos até pequenos, Porque convenhamos. não tem nenhum suicida lá. O que não o tem nenhum PSDC suicida ou lá. o PSL... Aí é uma Tem questão nenhum difícil. discípulo do Bin Laden lá. Você sabe mesmo, de vez em quando me diz o seguinte, mas o Temer, você deixou passar essa barbaridade jurídica, você é advogado, é jurista, não sei o quê. Eu digo, meu caro, eu sou entre 503, não é fácil. Aquela é uma casa difícil, vocês sabem disso. Para coordenar aquilo lá não é fácil. Agora, está havendo uma apuração dos costumes políticos, né? Que eu acho que em breve tempo tudo isso... Eu até concordo com o senhor em relação a isso. Só queria lembrar uma coisa, que a lama, mesmo quando ela é vista, ela continua... Quer dizer, nós estamos vendo muito a lama hoje que nós não vimos no passado, mas Ainda bem. a lama, não sendo limpa, ela continua fedendo, mesmo sendo vista. Mas tem sido limpa, viu? Você sabe que na Câmara, o Neumann, só no meu período, nós caçamos 3 deputados. Não, é? Não, mas Caçamos também 3 tinha um lá que parlamentares. serrava, né? Matou 100 e tantas pessoas. Isso Sim, mas enfim, era não, demais. eu não, A gente serrava assim. evidente, eu não vou entrar se o caso era grave ou não era grave. Assassina Porque passarinho, um outro lá, o outro é mais grave, passarinho. mandou assassinar a colega para poder assumir Assumir cargo. o posto. Assumir o posto, tão grave quanto, né? Pior. Não é? Então, houve casos que a Câmara tomou providência, o Senado está tomando providências, não é? O que não havia antigamente era, digamos assim, o escancaramento destas eventuais mazelas. Hoje há, e sobre haver, há resposta. E acho que isso é que nós temos que ver como caso positivo. Deputado, eu queria entender em que um pequeno partido ele colabora para que o PMDB seja essa federação de líderes regionais que ele é hoje. Por que um partido pequeno, eu vou citar aqui aleatoriamente, PSC, por exemplo,
tem menos direito de existir do que o PMDB, ou seja, e qual é a diferença programática entre um e o outro, já que há um livre trânsito de parlamentares e de lideranças entre um e o outro? Ou seja, o PMDB, ele é melhor por ser maior? Por que menos partido tornaria o PMDB melhor? Eu não acho que o PSC, por exemplo, ou partidos menores, não deve existir. Eu só acho que a lógica das coisas recomenda o seguinte: você não pode ter partidos nacionalmente organizados que sejam minúsculos. Você tem que ter, eu sou favorável à ideia de que o partido se inicie pelas eleições municipais. Quando você fizer, isto é verificar depois matematicamente como fazer isso. Quando os partidos nos municípios tiverem uma presença grande, eles passam a disputar nos estados. E quando tiverem uma presença de X número no estado, ele passa a disputar nacionalmente. Daí sim o partido ganha consistência, porque as siglas pequenas, é claro, não quero generalizar, mas as siglas pequenas, vocês sabem que muitas e muitas vezes fazem acordo com os partidos grandes, especialmente nos candidatos, quando há candidatos majoritários, para virar língua de aluguel, não é? Sim, mas o PMDB, com o tamanho que tem, é o partido mais capilarizado e maior. Olha, ou seja, qual é o grau de consistência, o que une Roberto Requião com Moreira Franco, Pedro Simon com Jader Barbalho, Gilberto Mestrinho com... Olha, o PMDB, de fato você tem razão na pergunta, o PMDB foi um partido de mensagem, não é? Ele reunia as pessoas mais díspares, não havia aquela coisa de dizer que o PMDB era um guarda-chuva, né? Chamava todo mundo para dentro. Partido ônibus. Partido ônibus. Né? Depois o PMDB... Não, o partido ônibus era o PSDB, depois o Sérgio Mota. Foi. Lá, o nosso era o guarda-chuva, não é? Depois surgiram vários partidos do PMDB. Agora você tem razão. Agora começam coisas díspares. E por isso, quando eu comecei o programa dizendo, olha, eu me considerarei bem-sucedido na presidência se eu conseguir ter um programa que unifique as pessoas. Não é? Se eu não conseguir isso, eu vou chegar ao final de Aí isso é uma missão impossível. Mas aí tem que liderar mas nacional desejável. para isso, né? Eu vou fazer peso, força por né? ela, viu? Fazer força por ela. Na resposta anterior, o senhor mencionou um conjunto de razões que levariam um partido pequeno a ser grande, né? E o senhor disse que seria melhor que eles fossem municipais, depois regionais, depois nacionais. Ora, essa é a receita do insucesso do PMDB, porque nós teríamos um bando de federações de partidos, precisamente porque eles não nasceriam de uma dinâmica programática nacional, com um projeto nacional, né? Então, é mais uma contradição no seu discurso que desorienta quem está tentando entender, afinal, o que é que o senhor postula. Porque, afinal, é importante ter uma visão nacional primeiro, ou é importante ser um conjunto de grandezas homólogas pelo país inteiro para depois chegar a ser um partido? Olha, eu espero conseguir orientá-lo pelo seguinte. Você sabe que nós temos uma tradição centralizadora extraordinária. Embora nós sejamos uma federação, embora tenhamos reconhecido a autonomia municipal, o fato é que a nossa tradição é centralizadora. Você vê que a grande soma de recursos está sempre na União, né? E a União distribui para estados, para municípios, ao invés de um processo inverso. Então, a concepção de que eu quero fazer no PMDB um grande programa é porque o PMDB já existe como partido nacional. Mas se eu fosse cogitar de uma reforma política, eu diria, o PMDB é um grande partido, muito bem, ele continua um partido nacional, porque ele já tem presença nos municípios e tem presença na Câmara dos Deputados, no Senado, nas Assembleias Legislativas. Agora, os partidos que forem se formando, se eles se formarem regionalmente, localizadamente nos municípios, eles vão tendo um programa que vai seduzindo boa parte dos eleitores em outros municípios. E esta sedução faz com que o programa, até muito mais útil, porque o programa vai nascendo de baixo para cima e não de cima para baixo. Quer dizer, você se lembra que no começo da fala, eu disse interessante, os nossos partidos têm uma organização jurídica obrigatória, nacional, mas a sua vocação regional e muitas vezes local é muito grande. Então, se nós tivermos um processo inverso, nós progrediremos muito nesta questão programática dos partidos, né? Esta é a ideia que eu tenho a respeito dos partidos pequenos. Você veja, hoje nós temos 30 partidos registrados no Tribunal Eleitoral e temos 38 partidos constituídos, porque
Os partidos hoje são associações civis. Eles se constituem e depois é que se registram no Tribunal Eleitoral, né? Então, se nós tivermos programas nascendo nos municípios, eles se transformarão muito mais fortes do que programas nascidos nacionalmente. Eu não tenho dúvida disso. Deputado, partidos pequenos, eles só existem formalmente. Eu acho que não há registro de uma prefeitura importante que um partido como o PSL, PSDC ou PMN tenha ganho. Ou seja, esses partidos, eles rigorosamente não contam. O Brasil tem 10 partidos, que são os partidos que maiores de PL para cima. O PRN levou a presidência a presidência da República. Mas era uma eleição solteira. Não era uma eleição casada como é hoje. Foi uma coisa que não acontece mais. Gente, foi um fenômeno, tá? Todo mundo sabe, um Mas ganhou a episódio, presidência desceu, da República. acabou, nunca Mas mais, ganhou, né? pronto. O que eu queria entender é o seguinte, e aqui eu insisto na mesma pergunta, ou seja, o que esses partidos nanicos que negociam as siglas de aluguel, em que isso prejudica essa dificuldade do PMDB de formular um programa, de ter um candidato, de ter uma mensagem, de ser realmente um partido como é o PT, é o PFL e é o PCdoB, por exemplo, muito menor que o PMDB, mas muito mais coerente, com muito mais consistência. Eu acho que não prejudica em nada. Nem o PMDB, nem o PFL, nem o PSDB, nem o PPB, nem o PT. Não Então, prejudica qual é em o nada. problema do Brasil ter 30 partidos formalmente? Eu acho o seguinte, se você pegar um partido, eu vou dar um exemplo aqui concreto, se você pegar um PV, eu acho que ele tem uma mensagem concreta, o PV, não é? É um partido, digamos assim, num certo sentido ideológico, não é? Agora, as siglas partidárias, porque aqui eu faço a distinção entre partido e sigla partidária, as siglas partidárias que não têm, digamos, nenhuma consistência ideológica. Veja que eu faço a mesma crítica em relação ao PMDB. Quando eu quero lançar uma mensagem, criar um programa, é para dar a ele a fisionomia de partido e não de sigla partidária. Agora, quando as siglas são pequenas, elas fazem acordo com as grandes siglas para usar apenas nem Pra o fazer Debrando, acordo, nem o tem que ter Debrando, nem dois, Talvani né? foram eleitos por Se o partidos pequeno nanicos. faz, o grande Mas também tem que faz. Mas, deputado, o PV é Sim, um sem exemplo dúvida. de partido que não segue essa sua orientação nos municípios, estados. mas Pelo porque não é contrário, necessário, ele é nasce claro, com um claro. programa nacional, É até claro. planetário, digamos Claro, assim. porque hoje você só tem partido de formação nacional. Você não tem partido municipal, não tem partido estadual. Você Tá tem do mal partido da nacional. política não está no número de partidos, né? Vamos e venhamos que... Não Fica quero, sendo uma não discussão, quero crer que seja a única né? razão. Não é? Essa é uma discussão. Mas é uma razão, digamos, que poderia ajudar a melhorar bastante. Eu Agora, penso e a dessa questão maneira. que Antônio Augusto Alckmin Nogueira, advogado, 30 anos de Brasília, diz o seguinte: quando acabará a vergonha de um voto, por exemplo, de um brasileiro do estado do Acre, valer milhares de vezes o de um brasileiro do estado de São Paulo ou do Rio de Janeiro? Quando vai a representatividade da Câmara mudar e contemplar a máxima democrática, um homem e um voto? De fato. Eu sou obrigado a concordar, mas sou obrigado... Aqui vai mais uma dificuldade, que é da relação política dentro do Congresso. Se você quiser fazer alguma modificação, você tem uma dificuldade extraordinária. Não é? Eu me lembro durante a Constituinte, na Constituinte havia a tese do um homem, um voto, não é? E os cartazes que estavam pela casa era o seguinte: era Norte, Nordeste, Centro-Oeste, nós somos 298 votos, ou 398 votos, era uma coisa Exatamente. assim. Né? Nós somos 398 votos, não é, Neumann? Exatamente. Nós somos 398 votos, não deixe isso passar. E não passava mesmo. É uma dificuldade. E não passava. Teoricamente é isso. Não passava. E não passava. E não Mas passava. me diga uma coisa, o senhor como presidente do PMDB, qual é o compromisso que o presidente do Senado, Rames Tebet, tem com a imparcialidade em relação ao caso do Jader Barbalho? Ele será tão imparcial como foi como presidente do Conselho de Ética em relação a Antônio Carlos Magalhães e a Roberta Arruda? Eu acho que é absolutamente imparcial, viu, Neumann? Não há nenhum acordo para... Não foi não escolhido pelo para... seguinte, eu vou dizer a você, eu participei desta questão com os presidentes de partidos. Amanhã até vou ter um encontro, um almoço com o presidente Zé Aníbal e com o presidente Jorge Bornhausen. Exatamente para tentar pacificar um pouco essas questões internas, afinal, para o Senado, né, se voltar para fora e não ficar só com as suas questões internas. Eu participei deste acordo em que se levaria um nome do PMDB e o acordo cingiu-se a isto, era dar a presidência do Senado para o PMDB. Não há acordo nenhum, tenho certeza que o Rames vai ser de uma imparcialidade, digamos, ímpar. Deputado, nosso tempo está acabando, mas eu queria abordar um tema que a gente é
quase que obrigatório, e acho que há um viés possível, que é a questão dos atentados terroristas que aconteceram nos Estados Unidos e que têm sido mencionados em todos os programas de horário político obrigatório pelos partidos, mais ou menos na mesma tônica. Quer dizer, não importa se é o PT, o PFL, quer dizer, claro, cada um com a sua nuance, mas todo mundo quer, de alguma forma, opinar sobre a questão e, ao mesmo tempo, dizer que repudia o terrorismo, etc. e tal. O senhor acha que, nesse episódio em particular, o legislativo brasileiro tem alguma coisa a fazer ou ele é tão espectador quanto qualquer cidadão brasileiro? Olha, eu acho o seguinte, Marcon, eu acho que os partidos têm feito isso. Nós estamos até elaborando o programa televisivo do PMDB e uma das primeiras partes será exatamente esta, né? Em relação a este fato. Aí é uma mensagem. Eu ainda há poucos dias assisti o programa do PT e vi que eles fizeram uma bela mensagem logo no início do programa, né? O legislativo não tem mais do que discutir essa matéria, né? Porque você sabe que no regime presidencialista, essas questões são conduzidas pelo Itamaraty, pelo Ministério das Relações Exteriores. O parlamento aí só pode na verdade, discutir, palpitar, não é? Eventualmente, se houver a necessidade de verbas suplementares, isso será provocado pelo Executivo e daí é que o Legislativo vai manifestar-se. Fora daí, eu não vejo o que se possa fazer. A posição do PMDB qual é, em resumo? Olha, eu pessoalmente, eu vou dizer mais pessoalmente, porque eu não fiz uma reunião do partido para isso, né? Eu acho que se nós pudermos evitar a guerra, né, a retaliação, será uma coisa útil, porque até hoje o que eu tenho visto é o seguinte: atribui-se a um movimento terrorista e quer-se, digamos, declarar guerra a todo um país que, convenhamos, é um país ainda pobre. Se houver uma possibilidade, e os Estados Unidos têm, olha, eu vi ontem uma reportagem dizendo que os Estados Unidos têm 30 mil homens, são os tais homens sem cara, né, que estão em todo o mundo. Eles gastam 2 bilhões com agentes infiltrados em todos os locais. Se eles conseguirem, por esta via da espionagem, da articulação pessoal e política, conseguir desbaratar o terrorismo, é melhor do que instaurar um clima de guerra em que o presidente Bush vem e diz: quem está contra nós, ou melhor, quem nos apoiar, está a favor dos terroristas. Não é bem esta a posição. Tenho certeza que o Brasil estará contra o terrorismo, mas ao mesmo tempo pela paz. Há injustiça contra a colônia árabe? A colônia árabe está sendo discriminada no mundo inteiro? Não creio não. Aliás, há um dado complementar, é o seguinte: você sabe que dos muçulmanos, apenas 15% é árabe. 85% não é árabe, né? E aqui no Brasil nós demos um exemplo extraordinário. Eu vi uma cena na televisão há poucos dias do rabino, do bispo e do muçulmano, meu Deus, me fugiu, o sacerdote muçulmano, me fugiu o nome. Os três se dando as mãos, Mulá. O mulá, né? Os três se dando as mãos e pregando a paz. Quer dizer, o clima do Brasil é este, é um clima de solidariedade, né? Deputado Michel Temer, muito obrigado pela sua entrevista. Uma boa sorte na sua empreitada, que não é fácil. A você que está em casa, muito obrigado pela audiência. E nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Todas as perguntas e as mensagens serão encaminhadas, como sempre a gente faz, ao entrevistado. Até segunda.